Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Hoje estamos mais uma noite juntos e vamos meditar hoje em Gênesis capítulo 25, né? Mais um capítulo da Bíblia. Dia após dia, olha, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Já estamos no capítulo 25, tá? Quem sabe você entrou aqui primeira vez e você disse: pastor Hamilton, não tenho força de ler a Bíblia. Então venha ler com o pastor Hamilton e com todos os amados irmãos que estão aqui, olha, sempre acompanhando. Tem gente que está aqui desde o capítulo 1 já conosco aqui, então não perca seu tempo. Todos os capítulos, capítulo após capítulo, com leitura e uma reflexão. E Deus tem nos dado várias revelações. A Bíblia, repito, como digo nos outros vídeos, é um manancial. Que o Senhor lhe conceda uma linda e abençoada noite, já deixando aquela like nesse vídeo, compartilha com quantas pessoas você puder e vamos fazendo a obra, sim, meus amados. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinra, e Joksã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suã. E Joksã gerou a Sebá e a Detã, e os filhos de Detã foram Assurim, e Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Mecpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que está em frente de Manré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes segundo as suas gerações. Primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar e Abdel e Mibsão, e Misma, e Duma, e Massa, e Hadad, e Temar, e Getur, e Nafis, e Quedamá. Estes são os filhos de Ismael, estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. E habitava desde Ávila até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos, tomou a Rebeca, filha de Betuel, Aramel de Padã-Arã, irmã de Labão, Aramel por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú
que a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém. Glória a Deus, meus amados. Nós vemos aqui que Abraão, depois que Sara morre, ele toma uma outra mulher chamada Quetura. E a palavra nos mostra as gerações de Quetura. E assim por diante a geração de Ismael. E assim por diante nós vemos no capítulo 25, que lembra que Deus disse para Abraão que de Ismael sairiam 12 príncipes. E foi o que aconteceu. Primeira lição: o que Deus prometeu, ele cumpriu. O que Deus falou, ele fez. Saíram 12 príncipes da geração de Ismael, ou seja, Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que ele te prometeu. Em toda a Bíblia nós vemos isso, né? Agora chegamos na descendência de Isaac. A palavra do Senhor diz no versículo 21, no capítulo 25, a qual nós lemos, que Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, por seu cônjuge. Ei, você tem orado pela sua família? Você tem orado por seu cônjuge? Você, homem, tem orado por sua mulher? Você, mulher, tem orado pelo teu marido? Havia uma causa impossível, porque Rebeca, ela era bonita. Rebeca era uma mulher formosa, diz a Bíblia, mas ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Mas foi o que Deus preparou para Isaac, foi a Rebeca. Lembra do capítulo anterior, a qual nós lemos, daquela prova, né, que Eliezer fez e tudo aconteceu, e Deus foi quem preparou a Rebeca. Sabe o que eu aprendo aqui? O que Deus prepara com um propósito. Qual que era o propósito aqui? Mostrar para Isaac que ele era Deus do impossível, ainda que Isaac sabia disso, porque Isaac sabia que vinha de uma estéril, que era sua própria mãe Sara, a qual Deus fez com que ele nascesse. Mesmo ela sendo estéril, já avançada de idade, o Senhor operou um milagre. E agora ele casa com uma mulher também como sua mãe estéril, meu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que geralmente o que parece, né? Um exemplo, hoje em dia tem pessoas que dizem: minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, então eu tenho que fazer exame porque é da geração. Mais ou menos foi isso que aconteceu com Isaac. Só que o povo está esquecendo o que o Isaac não esqueceu. O povo esquece que tem um Deus no céu que cura câncer de qualquer geração. Isaac não esqueceu, o mesmo Deus que operou o milagre na vida da mãe dele, ele orou ao Senhor e o mesmo Senhor operou o milagre na vida de Rebeca. Isaac pediu um filho, Deus deu 2, louvado, glória por esta palavra. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Quem sabe você está pedindo uma coisa, eu profetizo que Deus vai te dar em dobro o que você está pedindo. Mas precisa orar, precisa buscar, precisa clamar. Ele clamou instantaneamente, ele orou constantemente ao Senhor. E o Senhor deu filhos gêmeos. Olha, aquilo que era estéril, aquilo que era impossível, o Senhor fez acontecer além do normal. Sabe por quê? Porque Deus, ele não trabalha no natural, ele trabalha no sobrenatural. E para encerrar, a última lição que nós aprendemos aqui. Nasce Esaú. Isaac ama mais a Esaú do que a Jacó. Esaú foi varão de caça. A Bíblia diz que ele era peludo. Jacó já foi, habitava em tendas, ele já era mais caseiro, né? E tem pais que amam mais um filho do que o outro. Foi o que aconteceu aqui, ó.
Mas você sabe o que eu aprendo aqui? Que você não pode amar mais um filho do que o outro filho. Ah, pastor, mas um é mais bom, o outro é mais rebelde. Mas é seu filho, veio das tuas entranhas. Você não pode amar mais a um do que ao outro. Porque Deus que te deu, os filhos são herança do Senhor e o Senhor deu para você cuidar. Pega essa lição para a tua vida, meu irmão. E a palavra do Senhor diz que certo dia Esaú chegou cansado da caça, estava morrendo de canseira. E Jacó tinha preparado um guisado de lentilha. Com certeza era bem apetitoso, porque quando Esaú veio e viu, ele pediu um pouco. Jacó foi esperto e disse: olha, então me vende a sua primogenitura. A primogenitura, meu irmão, era valiosa naquele tempo. O primogênito iria ser abençoado. E ele vende a sua primogenitura, aquilo que Deus concedeu a ele, por um prato de lentilha. Não venda aquilo que Deus te deu. Não troque aquilo que Deus te deu. Eu não estou simbolizando Jacó como Satanás, jamais. Mas porque aqui tinha um propósito do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Mas eu estou dizendo para você, Satanás muitas das vezes vai vir com um prato. Quem sabe para trocar você, para trocar o seu cônjuge, para trocar aquilo que Deus já te deu. Mas, meu irmão, como eu já ouvi um dia e digo aqui, aprendendo com esta palavra, você não pode trocar o banquete que Deus te deu por causa de um prato que o diabo oferece. Não troque aquilo que Deus te deu. Agarre com as suas duas mãos, segure a tua bênção. A primogenitura era uma bênção. Quem sabe Deus já tem te abençoado ou vai te abençoar ainda. E quando isso acontecer, não troque as bênçãos que Deus te deu por uma oferta, uma proposta, um prato que o diabo venha querer oferecer para você, meu irmão. Porque com Deus nós temos garantia que seremos vencedores, que seremos abençoados. Já o diabo não. O diabo ele trabalha contrário. Ele te oferece o prato e depois te derruba. Já Deus não, Deus já te dá o banquete e sustenta você. Isso é magnífico, meu irmão. E Jacó tomou posse da primogenitura porque ele comprou a primogenitura. Ele lutou por isso. Se você lutar por aquilo que você almeja, Deus vai te conceder. Porque Jacó ele almejava ser abençoado. Nós vamos ver nos capítulos anteriores depois, nos capítulos para frente. Ele almejava ser abençoado de qualquer maneira, ele almejava receber das bênçãos do Senhor. E ele lutou para isso, ele pelejou para isso. Aqui ele não enganou Esaú. Foi Esaú que quis vender, por quê? Porque Esaú estava com fome e ele falou: para que serve a minha primogenitura se eu estou com fome? Ei, meu irmão, a primogenitura era um sentido espiritual. E Esaú estava mais querendo alimentar a sua carne do que pensando na vida espiritual. Tem gente, olha que revelação, isso é magnífico. Tem gente que pensa mais na vida carnal do que na vida espiritual. Você tem que estar ligado, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, ou seja, pensando primeiramente na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque os que estão na carne, ou que faz a vontade da carne, não podem agradar a Deus. E ele pensou mais na sua carne, em satisfazer a sua fome naquele momento, e vendeu a sua bênção, jogou fora a sua bênção. Cuidado com as vontades da carne, ela pode fazer você perder a bênção. Eita, que revelação! Não perca a tua bênção por causa das vontades da sua carne. É melhor você permanecer firme e fiel naquilo que Deus tem te proporcionado até aqui. Que Deus te abençoe e tenha uma linda e abençoada noite. Você deseja abençoar este canal? Eu quero melhorar a edição, vocês sabem disso. Eu tenho aqui, recebido já umas bênçãos dos irmãos aqui do canal. Se você quer me abençoar também, então tem o número da chave Pix aqui na descrição desse vídeo. É uma ofertinha de 1 a 10 reais. Já disse para vocês, repito, um pouco com Deus é muito. Vocês serão abençoados dessa sementinha e eu também. Em nome de Jesus, toma posse aí, meu irmão, dessas bênçãos. Que o Senhor lhe conceda o sono do justo essa noite em nome de Jesus. E até amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser.